De fato, essa entrevista coletiva aqui do Cuca como novo técnico do Corinthians acabou por volta de 6h20, 6h30 da tarde, mas depois acabamos estendendo um pouquinho mais por aqui, porque conversamos com o presidente do Willian Monteiro Alves, que não concedeu essa entrevista coletiva ao lado do Cuca. Cuca falou sozinho e respondeu aos questionamentos sozinho aqui no CT Joaquim Grava aos jornalistas. Eu já falo um pouquinho mais desse nosso bate-papo com o presidente do Corinthians, o do Willian Monteiro Alves, mas claro, como já era esperado, de aproximadamente 20 perguntas da entrevista coletiva, mais da metade estavam ali ligadas justamente a essa acusação, a condenação dele lá em 1989, e o Cuca, logo na primeira resposta, fez questão de esclarecer alguns fatos. Mais uma vez, ele se posicionou como inocente, que ele estava no quarto quando uma garota, à época de 13 anos, em 1987, foi estuprada. Depois ela acabou, o Cuca, junto com outros 3 jogadores do Grêmio na época, foram condenados 2 anos depois, em 1989, e o Cuca fez questão de dizer que ele não foi acusado pela vítima, e isso de fato está no processo. O Cuca em nenhum momento é apontado pela vítima como um dos agressores. Vamos ouvir o novo técnico do Corinthians, que fez questão de, mais uma vez, falar sobre esse assunto aqui no CT Joaquim Grava, em meio a toda essa situação de pressão, de polêmica e principalmente de insatisfação com grande parte da torcida do Corinthians. Mas eu tinha 23 anos, cara, eu era quebrado, não tinha dinheiro nem para fazer um voo daqui para Porto Alegre, quanto menos ir para lá. Eu era um funcionário do Grêmio, eu jogava no Grêmio. Hoje, se fosse o tempo de hoje, se tivesse acontecendo isso no tempo de hoje, ia me favorecer muito. Ia me favorecer muito, porque você ia ouvir a moça, e daí? Não estava, não estava, 3 vezes. Pronto, eu já estou absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não existe. Então, se eu tivesse hoje a condição de voltar no passado, e não tenho, eu iria lá. Eu não ia contratar um advogado, eu ia lá. Nem sabia que teve julgamento. Depois de 1 ano, se eu não me engano, foi que eu soube disso aí. E era uma coisa que naquele tempo, ela não era tratada como hoje, vocês lembram? Ela não era tratada como hoje. Graças a Deus, hoje é tratada de uma forma muito mais calorosa e dura, como tem que ser.